Boa tarde, companheiros, companheiras, alunas, alunos, as pessoas que estão aí acompanhando o Filosofia on Face. Nós vamos começar agora o primeiro Filosofia on Face do ano de 2021, tá certo? É o nosso primeiro programa que nós queremos que durante todo esse ano seja um ano que tematize a resistência das diversas formas de comunidades sociais, culturais, linguísticas, políticas, né? Que existem, as diversas formas de resistência das comunidades à pandemia, ou seja, as formas como as comunidades têm encontrado para estabelecer laços de solidariedade, laços de resistência, fundamentalmente em duas frentes, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico-social, né? Nós convidamos para hoje as seguintes pessoas, né? Convidamos a Ormezida Barbosa, que é da Pastoral de Pescadores, moradora da comunidade de Balbino, a Ana Eugênia, que é do Quilombo Veiga, em Quixadá, que faz parte da articulação de quilombos do estado do Ceará, e o companheiro Sullivan de Paulo, que é professor da rede estadual, morador do Genibaú, da área verde do Genibaú, militante da comunidade, faz parte do Centro de Formação Dom Helder Câmara, também vai nos ajudar dar-nos informações e a gente conversar um pouco sobre isso. Esse é um programa de extensão, um projeto de extensão do curso de Filosofia da Universidade Estadual do Ceará. Nós estamos no nosso terceiro ano. No primeiro ano nós convidamos pessoas de outras áreas que não da filosofia para falar para nós da filosofia. Ano passado nós desenvolvemos, com articulação com outras pessoas, uma série de eventos da filosofia aqui na página do Filosofia on Face, e esse ano nós vamos atuar na seguinte proposta: nós vamos ter um programa mensal durante 10 meses, até dezembro, tá certo? Durante esse período nós vamos conversar com pessoas de fora da universidade, em geral de fora da filosofia. Pode ser que ocorra que coincidentemente o convidado seja da filosofia, mas ele não será convidado por ser da filosofia, tá certo? Para conhecer experiências de resistência comunitária, as formas de auto-organização, as formas de iniciativa comunitária na resistência à pandemia, fundamentalmente nessas duas frentes, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico, socioeconômico, tá certo? O companheiro Armando Lucas diz que o som está baixo, eu espero que tenha melhorado. Obrigado pela audiência, Armando, e pelo comentário. Verônica do Cariri, em sintonia aqui no Cariri cearense, mandando um abraço para a Ana Eugênia, tá certo? Eu vou ver se eu consigo aprender a mostrar isso. Olha, consegui, tá? A Verônica está dizendo aqui, em sintonia aqui no Cariri cearense. A Ana Eugênia, um abração, tá? Aqui o companheiro Armando tinha comentado antes que o som estava baixo, tomara que tenha melhorado. Então, pessoal, como eu dizia, esse é um projeto de extensão da Universidade Estadual do Ceará, tá certo? Do curso de filosofia, conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, através de bolsistas, né? O Tiago e o Breno, que estão nos bastidores aí nos apoiando, tá?
da direção do Centro de Humanidades, que tem a professora Adriana Barros à frente, e do curso de Filosofia da UES, coordenado pelo professor Eduardo. Então, e faz parte dessa equipe ainda o professor Luciano Teixeira, tá ok? Então, nós vamos começar, tá? Espero que vocês tenham compartilhado, tá? Então vamos para a seguinte coisa. Nós estamos qual é a proposta do nosso debate hoje? Nós estamos há um ano, um pouco mais de um ano, do reconhecimento oficial da pandemia, tá certo? Nós já temos no país, esses foram os dados que nós recolhemos agora há pouco, que o Breno mandou aqui para mim. No país, nós já temos 328 mil, até ontem à noite, 328.366 mortos por Covid. Ontem, o número de mortos foi de 2.807 e nós temos uma média móvel nos últimos 7 dias, né, em processo ascendente, chegando o dia de ontem a média móvel de 2.728 mortos. Há claramente uma política genocida por parte do governo federal, do Estado brasileiro, porque não é apenas o governo federal, há o absoluto silêncio, o absoluto imobilismo, seja do poder judiciário, seja do poder legislativo, portanto, aos 3 grandes poderes do Estado, né, absolutamente de braços cruzados diante dessas mortes que atingem, eu pediria para os copeiros aí encontrar esses dados mais atualizados, mortes que atingem prioritariamente pobres e pessoas de pele negra, ou seja, parda e preta. Portanto, há um genocídio em curso no país. Esse genocídio tem um caráter de classe, esse genocídio tem um caráter étnico, né? Portanto, nos interessa ver como a classe, ou seja, diversas comunidades, diversas formas de convívio, de socialização dos trabalhadores do nosso país estão se organizando para resistir a esse genocídio. É um genocídio que se dá tanto pela via sanitária, como evidentemente pelo completo desamparo econômico. Já falei demais, eu acho que já foi suficientemente compartilhado. Muito obrigado para quem compartilhou. Eu queria dar as boas-vindas às pessoas. Vamos. Ormezita, boa tarde. Olá, João Emiliano, boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. É uma alegria poder participar dessa roda de conversa, né, desse espaço virtual que nos possibilita falar das dores, mas principalmente falar de como a gente tem lutado e de como a gente tem conseguido construir alternativas em meio a esse cenário. Como o Emiliano já me apresentou, eu sou Ormezita Barbosa, eu atualmente estou na função de secretária executiva do Conselho Pastoral dos Pescadores, que é uma organização da Igreja Católica que trabalha com pescadores e pescadoras artesanais. Então, é dessa minha experiência, desse lugar que a gente vai, nessa tarde, conversar um pouco, né, sobre como que a gente tem resistido nesse tempo aí a partir das comunidades. Obrigada. Obrigado, Ormezita. Neugênio, bem-vinda, amada. Boa tarde a todos. Primeiramente, fora Bolsonaro genocida. Vamos de poesia? O mundo está muito pesado e eu penso que a gente deve amenizar diversas formas, e a poesia é uma delas. Linhagem matrilinear. Eu sou uma linhagem sagrada, um solo sagrado, um corpo sagrado, um território sagrado. Um ser diverso, complexo e até revoltado, com as injustiças a este corpo endereçado.
Eu sou Tainara Eugênio, filho de tantas mulheres, filha de Maria Luzia Parteira, Socorro Eugênio, primeira professora do Quilombo, Ana Eugênia, liderança comunitária, Terezinha Maria, minha mãe de barriga. Eu sou uma menina, apenas uma mulher, concebida a partir dessas vozes que me vivem. Pretas, quilombolas, agricultoras, professoras, lideranças e mães, que me pariram em uma sociedade que caminha contra as adversidades. As diversidades. Eu sou tradição, mesmo com tanta opressão, não vou desistir. Eu vou resistir para existir, pelas vozes mulheres que me vivem. Não posso parar. Talvez eu consiga passar dos 80 tiros sem a bala encontrar meu corpo. Esse poema é de uma jovem quilombola estudante aqui da Unilab, Tainara Eugênia. Então, eu sou Ana Eugênia, sou do Quilombo Sítio Veiga, no município de Quixadá, Sertão Central, né? Sou tataraneta de Maria Fernandes, conhecida como Mãe Velha, bisneta de Maria Luzia Ribeiro, neta de Maria Luzia Parteira, filha de Socorro Eugênio. Ana Eugênia, mulher negra, quilombola, cotista, feminista, esquerdista, antirracista. E estudante, hoje, estudante na Unilab, né? Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês para falar sobre as nossas resistências, né? Sobretudo nesse período de pandemia que tem sido, a gente precisa todo dia estar resistindo para existir. Então, boa tarde, companheirada, estamos aqui. Obrigado, Ana Eugênia. Solivan, boa tarde, querido. Estava com o microfone desligado. Boa tarde, companheiros e companheiras. Então, para iniciar aqui minha apresentação, Bolsonaro genocida, né? Então, eu falo aqui do Parque Genibaú, né? Para quem não conhece, o Parque Genibaú é um bairro aqui da Zona Oeste de Fortaleza, né? Já nos limites com o município de Caucaia. E falo também em nome da comunidade, onde eu atuo, né, há mais de 20 anos, né? Acho que a minha própria existência se confunde um pouco com a existência desse bairro, né, com a história de luta desse bairro. E falo também em nome do Centro Dom Helder, né, como o João Emiliano colocou no início. O Centro Dom Helder é uma instituição que atua aqui no bairro há mais de 20 anos, como forma de luta, como espaço de esperança, né, e sobretudo como um espaço de solidariedade. Tá? E também sou pai, sou professor, né, e sou morador aqui da comunidade. Tá? Então, boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos a essa nossa roda de conversa. Bom, gente, vamos começar assim. Quem é que gostaria de começar a roda de conversa? Bom, sou eu, né? Pronto, então vamos lá. Então, gente, bom, a proposta, né, dessa roda de conversa é a gente apresentar, né, como que as comunidades, né, de diferentes territórios, né, das periferias, das grandes cidades, né, no caso dos pescadores, né, dos territórios quilombolas, como que essas comunidades estão resistindo, né, nesses tempos de pandemia, né, que implica não somente uma questão sanitária, né, mas às vezes questões muito urgentes também, né, que envolvem questões relacionadas à questão da alimentação, né, por conta dos impactos, né, socioeconômicos que essa pandemia tem nas sociedades, né. E, como eu falei aí no início, né, eu falo aqui do Parque Genibaú, né, o bairro onde eu já moro há mais de 30 anos, né, cheguei aqui criança, né, então, toda boa parte do que eu vivi até hoje, eu vivi nesse bairro. E foi aqui que eu aprendi o que é fazer política, né, o que é ser político, o que é ser um sujeito ativo, né, o que é participar de vida comunitária. E a história do bairro, Parque Genibaú, é uma história que se confunde com a história dos movimentos populares por moradia, né, no final dos anos 70, no início dos anos 80. Né. A história do nosso bairro, inclusive, é retratada em uma publicação da UFC chamada A Política da Escassez,
né, que é organizado por 3 professores da UFC, e que conta um pouco de como esses bairros, né, se desenvolveram a partir de como esse bairro, assim como outros, se desenvolveram a partir de algumas favelas, né, de grandes favelas que existiam em Fortaleza nos anos 80 e como que se transformaram em bairros bastante populosos, né? Então, o Parque Genibaú, ele se insere nesse contexto de luta, né? Inicialmente luta pela moradia, né? As pessoas que aqui vivem, né? Que moram, que chegaram aqui primeiro, são sobretudo pessoas que vieram migrando do interior do estado do Ceará em busca de melhores condições de vida na capital, em Fortaleza. E a facilidade, o acesso à cidade se dava naquela época pela via férrea ou mesmo pela BR-222, né? E o bairro está um pouco às margens dessas 2 vias de acesso. Então, o Genibaú, ele tem esse histórico de resistência desde os anos 80. Nos anos 90, teve um trabalho muito forte, né, aqui no bairro, com as comunidades eclesiais de base. A organização comunitária, né, a partir da experiência de SEBS, ela foi muito intensa, né, a partir dos anos 90, com atos, com manifestações, com protestos. Então, algumas das coisas que o bairro aprendeu a conquistar foi a partir dessa luta, né, dessa militância. Então, a gente chega, né, nos anos 2000 com muito mais demandas sociais, né, do que havia, né, nos anos 90. É claro que algumas coisas foram superadas, mas muitas não. Havia uma necessidade, né, de atenção à população extremamente miserável. O Genibaú apresenta um dos piores IDH, né, da cidade de Fortaleza. Né, os indicadores, né, de desenvolvimento humano são os mais baixos possíveis. Né? A gente sempre aparece entre os 5 piores bairros por IDH de Fortaleza. Né? O IDH é mais baixo do que países como o Níger, como o Congo, né, como o Sudão, por exemplo, que tem um IDH, né, no ranking ali da ONU um pouquinho melhor que o nosso. Então, a gente chega nessa situação de pandemia, né, enfrentando a situação de pandemia, percebendo a necessidade da população por assistência, por auxílio. Porque, junto com a pandemia, chegou também o desemprego. E, com isso, chegou também a fome. Então, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, em abril de 2020, o Centro de Promoção da Vida Dom Helder, ele já iniciou um trabalho, uma campanha, né, que a gente chama de campanha solidária, porque a gente conta muito com a solidariedade de parceiros, né, de instituições, sobretudo de pessoas também que se doam, né, não só do ponto de vista financeiro, mas pessoas que se doam também para a missão, que se doam também para o trabalho, né, para ajudar o próximo. Né? Então, em plena pandemia, a gente teve pessoas, né, entrando em contato com famílias, mapeando família, identificando família que estavam realmente passando por necessidades, né, com dificuldade financeira, com dificuldade de acesso à alimentação, com dificuldade de acesso a itens de higiene e de limpeza. Então, há um ano a gente vem travando esse trabalho aqui na comunidade, e a gente conta, né, com muitos parceiros. Né? Não sei se vale a pena citar os nomes dos parceiros, né, as instituições que ajudam, porque são muitos. E principalmente são muitas pessoas, né? São muitas pessoas que se doam, né, que vêm, que faz o trabalho todo de separar materiais, de separar alimentos, de ligar para as famílias, né, de ter o cuidado, inclusive, durante a entrega desses alimentos. Então, para iniciar a conversa, né, a gente combinou aqui um pouco 5 minutos, então, para iniciar essa conversa, é mais ou menos esse contexto em que a gente está inserido aqui na periferia de Fortaleza, Parque Genibaú. Como eu falei anteriormente, sou Ana Eugênia, do Quilombo Sítio Veiga, no Sertão Central, né, Quixadá. Lúcia, vou falar um pouco sobre a situação dos quilombos, né? No Brasil, nós temos, então, mais de 6 mil quilombos espalhados em quase todo o país, mas o número é muito mais que isso, né?
No Ceará nós temos 87 quilombos, né? Segundo o mapeamento que foi realizado em parceria com o movimento que é a Serquice, a Comissão dos Quilombolas do Estado do Ceará. Esse mapeamento foi feito em 2018 e desse mapeamento, né, nós temos 87 comunidades quilombolas, mas nós sabemos que esse número de comunidades quilombolas é bem maior, né? Tem muitas comunidades que estão no anonimato. Assim como nós, o Quilombo Sítio Veiga, onde eu sou oriunda, onde eu vim, ele ficou no anonimato durante muito tempo, né? E somente em 2019 foi que a gente iniciou esse processo junto à Fundação Cultural Palmares. Claro que a gente já era sempre, né? A Fundação Cultural Palmares, ela vem mais para certificar e a gente buscar os nossos direitos, né? A nível de conflito. Então, o movimento quilombola ele está organizado a nível nacional pela CONAC, que é a Comissão dos Quilombolas, e a nível estadual pela Serquice. A nossa história enquanto comunidades quilombolas sempre foi de muita resistência, né? Sempre foi para resistir, para existir. Todos os dias a gente briga. Devido a esse processo sócio-histórico, né? E quando você olha, sendo que nesse período de pandemia, esse processo, a gente precisou resistir cada vez mais, né? Diante das dificuldades que a pandemia trouxe consigo, a negação de direitos, né? A própria questão do isolamento. Então, demandou para a gente uma articulação ainda maior, né? Se antes a gente se organizava para resistir, essa organização ela foi intensificada com a pandemia. E as comunidades resistem. Eu fico sempre pensando, quando eu olho para as comunidades, né? Por isso que eu comecei com aquele poema matrilinear, linhagem matrilinear, porque são as mulheres. Não é que os homens não colaborem, mas são as mulheres, são elas que estão ali no cotidiano brincando, são elas que estão nos quintais produzindo conhecimento, são elas que estão nos terreiros, né, nesses espaços, na organização social. E assim, nos quilombos, as mulheres, elas têm sido assim, têm tido um papel assim, muito importante no enfrentamento da pandemia, né? Primeiro que, historicamente, a gente já era abandonado, então com a pandemia isso ficou mais ainda. Então a gente sempre diz, é nós por nós. Eu fico lembrando que quando começou essa pandemia, a gente ficou pensando, como é que a gente vai fazer? A gente não sabia quase nada, e aí a gente começou a conversar nos grupos que a gente faz parte, e a gente foi buscando informações e passando nos grupos, e assim uns passando para os outros, e hoje a gente está, né? A nossa luta hoje, depois de muita dificuldade, a gente conseguiu a vacina. Mas também não foi fácil, a gente teve que lutar. Porque, como vocês sabem, as comunidades quilombolas, elas estão num grau de vulnerabilidade muito grande devido ao processo sócio-histórico, né? A abolição inacabada, que não deu condições para o nosso povo. E isso faz com que a gente esteja num grau de vulnerabilidade muito grande. Mas, como vocês sabem, nós temos um genocida no poder que não reconhece essas comunidades, não reconhece sequer o processo sócio-histórico, né? E nós ficamos fora da primeira etapa. Então, depois de muita luta e resistência, nós conseguimos ser incluídos no Plano Nacional de Vacinação. Então, o Ceará recebeu 30.456 doses que veio para o Ceará para vacinar a população quilombola. Essa vacinação já começou em mais de 47 municípios. Mas é impressionante o racismo estrutural que a gente vem enfrentando. Tem hora que dá uma raiva, uma agonia, uma tristeza, sabe? Porque a gente tem que lutar de uma ponta a outra. A gente lutou para que essas vacinas chegassem dentro do Estado, e quando a gente chega no Estado, a gente tem que lutar nos nossos municípios para que essas vacinas cheguem dentro das nossas comunidades. Como vocês sabem, as comunidades quilombolas, elas estão num espaço muito distante da maioria dos municípios, estão em lugares de difícil acesso, e quando é no período do inverno, o acesso fica pior ainda, né? E essas vacinas precisam ser feitas dentro do território quilombola, porque para evitar
que o nosso povo corra risco e evitar também que as outras pessoas também sejam postas em risco, e a gente está lutando para que essas vacinas sejam dentro dos territórios. Mas para vocês entenderem, teve um município que a promotora simplesmente mandou o município parar com a vacinação. E isso é um despautério muito grande, sabe? É muito nojento um negócio desse, é muita tristeza. E aí, o que a gente está recorrendo, né? Está entrando na justiça para dizer que, primeiro, nós não estamos seguindo, nós estamos dentro do Plano Nacional de Vacinação, é um direito nosso, e nenhum promotor, nenhum juiz, eles têm autonomia de dizer quem somos nós. É nós é que temos que dizer quem somos nós, não eles. Eles não sabem nada sobre nós. E nem querem saber, né? E aí, isso, em outros municípios, a gente está enfrentando diversas dificuldades em outros municípios, em que eles não querem vacinar o nosso povo, porque nós somos, dentro dos nossos quilombos, a gente tem os quilombolas que são ligados pelos laços de parentescos, outros que são ligados pelos laços matrimoniais, que se casam, se juntam, se amancebam, e outros são os quilombolas que estão ali por agregado, ou que a gente chama também os adotados. E muitos eles não querem reconhecer isso, né? Então, a gente vem fazendo uma parceria muito grande, um trabalho muito grande com as comunidades, no sentido de fazer esse levantamento de demandas de nomes para vacinação e apresentar ao município. Temos municípios que vêm respeitando essa vulnerabilidade, respeitando o calendário, assim também como as orientações que a gente coloca enquanto comunidade, mas nós temos uns que ficam nos desrespeitando, sabe? Ontem mesmo recebi uma ligação de uma liderança quilombola, que a menina ligou chorando, né? Pelo descaso que o município fez com eles. Então, é muita resistência, minha gente, é muita resistência que chega a hora que dá vontade da gente desistir, né? Mas nós não vamos desistir porque a nossa resistência vem de longe, vem de muito longe. Se nós estamos aqui hoje, é porque muitos de nós lutaram para que a gente estivesse aqui falando sobre nós, falando sobre as nossas dores, mas, sobretudo, falando sobre as nossas resistências. E nós vamos lutar para que toda a população quilombola seja vacinada, e nós entendemos que a nossa luta não vai parar, porque a nossa luta também é para que toda a população seja vacinada, não somente a população quilombola, mas toda a população. E lutamos também para que o auxílio emergencial seja de R$600, e é inadmissível com o auxílio de 150, quando o presidente compra uma caixa de leite condensado por R$165. É inadmissível um negócio desse. E aí eu aproveito também para ser solidário com o governador Camilo Santana, que foi ameaçado de morte, quando ele está ali lutando, defendendo vidas, seguindo as orientações da OMS. Né? Então, a minha solidariedade ao governador Camilo Santana, que vem tentando fazer o papel de gestor no enfrentamento da pandemia. Eu acho que é isso, eu não sei o tempo. Ormezita, fala, Ormezita, enquanto eu resolvo esse problema. Ormezita, por favor. Ok. Olá, gente, boa tarde. A gente vai administrando aí esses imprevistos da comunicação. Como eu falei anteriormente, né, eu sou Ormezita e eu atuo já há alguns anos no Conselho Pastoral dos Pescadores, que é uma organização, é uma pastoral social que é da Igreja Católica, né? Nós somos uma organização vinculada à CNBB, e a gente já tem um histórico, uma caminhada, né, de Brasil, assim, já de 50 anos, né? Nós celebramos 50 anos em 2019. Então, o CPP nasce em plena ditadura militar, no final dos anos 60, né? A Pastoral dos Pescadores nasce em Olinda,
E aí a pastoral contou muito com o apoio, né, de Dom Helder Câmara, que foi um bispo assim extremamente comprometido com a vida do povo, com a construção de mudanças importantes, né, na vida do povo em geral. Então, a gente tem essa alegria assim, também de ter tido, no nosso processo de fundação, a presença de Dom Helder Câmara e tantos outros bispos comprometidos, né. Aqui no Ceará, a Pastoral dos Pescadores já nasce anos mais tarde, assim, já no início dos anos 80, nasce ali em Beberibe, em Parajuru, é onde é gestado o processo inicial da Pastoral dos Pescadores, né, por algumas religiosas assim que já atuavam lá, e em diálogo com o nosso fundador, que foi um frei alemão chamado Alfredo, foi dado início a esse processo de construção da Pastoral dos Pescadores aqui no Ceará, né? Então, era um contexto, desde lá, assim, dos pescadores, de viver muita exploração, muita invisibilidade, então a Pastoral nasce com esse propósito, assim, de ajudar os pescadores nos seus processos internos de organização. Do ponto de vista, assim, mais amplo, né? A nossa estimativa é que no Brasil existam pelo menos 1,5 milhão de pescadores e pescadoras artesanais, né? A gente estima que é pelo menos porque, infelizmente, o Estado brasileiro não dispõe de uma plataforma séria que identifique quantas são essas mulheres e homens que vivem das águas, né? E a gente sabe que em lugares como a Amazônia, esses números eles são muito maiores, né? Dado que a pesca ocupa a centralidade assim da vida das comunidades. Em geral, as comunidades tradicionais pesqueiras, né, estão em áreas com um potencial socioambiental muito diverso, né? Tem uma diversidade socioambiental, ecológica e social. E desde o processo de colonização, né, desde quando o Brasil foi invadido, essas comunidades seguem resistindo em seus territórios, né, desde os nossos parentes indígenas até os dias atuais, assim, seguem sendo tendo seus territórios saqueados, seus territórios explorados. Então, esse processo é uma violência sistemática, né, que ocorre sobre esses territórios. Então, os pescadores, desde sempre, foram construindo processos e laços organizativos, mas sempre muito invisíveis, né? No final dos anos, no processo de redemocratização do Brasil, é que os pescadores conseguem visibilizar melhor o seu processo organizativo, né? Então, é um pouco desse contexto mais geral, assim. Nossa estimativa também é de que os pescadores artesanais, né, essas pequenas comunidades assim, elas são responsáveis por 70% da produção de pescado, né, em nível mundial. Então, o quanto que essas comunidades garantem de soberania alimentar é um dado importante, né? Aqui no Ceará, a gente estima que tenham pelo menos 110 comunidades pesqueiras ao longo do litoral, mas esse número aumenta bastante quando a gente considera, insere comunidades também que estão nos açudes ou nos rios, né? Outras comunidades também de pescadores e pescadoras artesanais. Então, assim, nesse contexto da pandemia, essa situação de vulnerabilidade, ela também aumenta, assim, né? Pescadores artesanais também são consideradas, né, comunidades tradicionais, então tem toda uma luta para que seja evidenciado, tem toda uma luta para que as questões mais gerais, mais específicas dos pescadores consigam também entrar em pautas mais amplas, né? Então, nesse processo da pandemia, assim, acumula-se assim, muitos problemas que as comunidades já vêm enfrentando. Se a gente fizesse recorte, inclusive aqui do estado do Ceará e do Nordeste em geral, as comunidades sobreviveram ali em agosto de 2019, o processo de derramamento de petróleo, né, na costa do Nordeste, e isso trouxe impactos muito graves assim para as comunidades pesqueiras, tanto impactos do ponto de vista ambiental, né, do volume de petróleo que chegou até as praias, do quanto isso gerou insegurança, medo,
e também do ponto de vista socioeconômico, assim, as comunidades não puderam pescar, não puderam comercializar seu pescado, o registro de pessoas com algumas questões de saúde, né? Então, isso aconteceu no segundo semestre de 2019 e levou a cabo o ano todo. E aí, justamente quando as comunidades se organizavam ali, quando elas começaram a se reorganizar, já no início de 2020, a pandemia chega aos territórios, né? Então chega de uma forma assim muito forte, exigindo assim uma série de mobilizações, uma série uma organização mais das comunidades, né? Então a gente verifica que nesse período a vida das mulheres elas sofreram um impacto muito maior se a gente for considerar a comunidade de forma geral, porque se acumulam, né, além desses problemas, dessas questões que já vinham ocorrendo com o petróleo, as questões mais do trato familiar, do cuidado com os doentes, do acesso a outros serviços, acabou virando uma carga assim, muito maior para as mulheres, né? Então, foram diversos desafios assim que a gente vem percebendo ao longo desse tempo, né? Só aqui para os meus companheiros, gente, o meu tempo, assim, porque eu acabei não conseguindo controlar, não sei se já para aqui, depois abriria uma segunda rodada. Era aproximadamente 5 minutos, uma primeira fala, depois volta. Eu já cumpri, então. É isso? Sim, sim. Ok. Então é isso, e aí na segunda rodada a gente consegue trazer melhor, assim, de como que a gente tem feito, né, desde março do ano passado até os dias de hoje. Bom, deu certo agora? Tá escutando? Normal? Sim, tá ótimo. Baixo, mas normal, né? Bom, pelo menos eu voltei à roda de conversa. É muito ruim ser excluído da roda de conversa. 2 avisos. Pessoas, eu queria que vocês olhassem novamente, tentem novamente a frequência no formulário. Tá? Teve uma companheira, a Rejane, que tentou e conseguiu. Tá certo? Então eu queria que vocês... Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, nós não vamos emitir certificado por cada vez. Tá certo? No final do ano a gente vai juntar os formulários tudinho, quem tiver de 7 para mais assistência, frequência, a gente emite o certificado, tá? Essa questão do certificado foi uma ideia de última hora, que a gente resolveu mais ou menos agora, já depois de 3 horas da tarde. A Maiana está dizendo que o formulário ficou ok, né? Então o formulário está aberto, por favor, quem precisar, quem quiser receber o certificado, por favor, assinem, tá? Vamos botar os 4 aqui para a gente conversar um pouco então. Pelo que eu entendi, quer dizer, tem as consequências, tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista econômico, e é real, não é? Essa questão das dificuldades econômicas que as comunidades, que as pessoas, que os trabalhadores estão enfrentando, me parece que tem assim uma especificidade em relação às mulheres, não é? Sim. Pelo que eu entendi, tanto na fala de todos, mas particularmente da Ana Eugênia e da Ormesita, né? Eu acho que essa última fala da Ormesita, ela frisou isso, assim, talvez com mais força. Quer dizer, existe as dificuldades econômicas da comunidade, mas tem uma coisa específica, assim, talvez até por conta do papel que tradicionalmente as mulheres assumem em relação à alimentação da casa, né, dos filhos. Tu queria retomar isso, Ormesita? Claro. Então, nós temos observado isso, assim, na experiência nossa com as pescadoras, né? Só recuperando o que eu falei anteriormente, a gente sabe que as mulheres, na pesca artesanal, há uma invisibilidade em geral desses sujeitos, homens e mulheres, né? Mas principalmente das mulheres, assim. Como a pesca é uma atividade majoritariamente
a narrativa que a gente tem é uma atividade majoritariamente feita por homens, né, acaba que a presença das mulheres acaba sendo pouco visível, assim, né? No entanto, as mulheres têm um papel central, né? Não só no provimento da casa, né? Mas também elas sustentam, assim. Eu vivo numa comunidade pesqueira aqui no litoral de Cascavel, Balbino, que é uma comunidade histórica assim do processo de luta, né? Que na época do conflito fundiário, quando os homens iam para o alto mar pescar, as mulheres ficavam em casa, né? E as mulheres foi que garantiram a resistência, porque os homens estavam para o mar pescando, então eram elas que tinham que organizar todo o processo de resistência, né? Da comunidade, de se organizar como que deveriam fazer, de atuar fazer incidência, e isso continua acontecendo nos dias de hoje, né? Mas também as mulheres vão acumulando essa tarefa do cuidado dos doentes, do cuidado da casa, de manter a casa com água, né? Então, à medida de que as dificuldades financeiras, principalmente, se apresentam, é exigido mais, tem mais exigências sobre as mulheres, né? Primeiro porque tem ali os filhos que precisam sustentar. A gente escutou muito relato de pescadoras, né, que ficaram sem poder pescar, falando assim de problemas. Elas, por exemplo, a compra em várias comunidades, a compra do material escolar das crianças é feito com o dinheiro das mães, né, das mulheres. Então, quando as mulheres ficam sem essa condição, isso começou a ter muitos problemas, né? Problemas em casa, no relacionamento, problemas de violência, né? De violência também, a gente constata e confirma isso, que já está bem noticiado, assim, do quanto da violência contra as mulheres aumentou nesse período da pandemia, né? Mas também a gente vem percebendo desde lá, né, no caso dos pescadores, desde a questão do petróleo, um processo de adoecimento, né, das mulheres, muitos registros assim de mulheres com depressão, com ansiedade, né? Então a gente vem percebendo que tem uma carga muito pesada colocada para as mulheres, e isso está sendo um desafio, né? Por isso que uma das questões que nós temos apostado nesse período é de favorecer, principalmente as mulheres, processos de cuidado, de atenção, de autocuidado. A gente tem buscado reunir, né, com alguns profissionais do campo da psicologia ou da fisioterapia, né? A gente tem articulado assim alguns profissionais que têm conseguido desenvolver alguns métodos de trabalho, de escuta, de presença, que tem ajudado principalmente as mulheres a lidar, né, com esses desafios assim que a gente está vivendo atualmente, né? Então, para dizer que essa é uma marca, né? Infelizmente é uma marca desses dias atuais assim que a gente está. Ana Eugênia, tu gostaria de falar sobre essa questão? De uma certa especificidade de gênero. Enquanto a companheira falava, eu estava aqui pensando ouvindo novamente os relatos das mulheres, né? Como esse acúmulo de atividade que veio junto com a pandemia, ele está trazendo transtorno, né? Está trazendo adoecimento para nós, essa sobrecarga. E eu fico pensando assim, né? Olhando para as mulheres e as mulheres quilombolas, não só as mulheres quilombolas, mas as mulheres do campo, das águas, das periferias, das florestas, né? Que estão tendo que ensinar seus filhos em casa, estão tendo que ser professoras, muitas vezes com pouca leitura, e estão tendo que ensinar atividades para as crianças. E isso traz também adoecimento, porque essas crianças estão todas em casa, elas têm que ensinar, geralmente, essas crianças, esses estudantes não têm acesso a equipamentos tecnológicos como internet, às vezes tem só um aparelho, e tem 3 filhos, e esses meninos estudam no mesmo horário. Então, são tantas questões, né, que causam adoecimento, que se não for esse cuidado com nós, né, nós entre nós conversando, se nós não tivéssemos, por exemplo, hoje eu estou em Acarape, né, por conta dos estudos. E mesmo nesses espaços, né, se a gente não tiver cuidado, a gente adoece. Eu estou sempre cuidando das plantas, porque as plantas, para mim, é uma forma de cuidar da minha saúde. Cuidando das plantas, eu estou cuidando da minha saúde, né, para além dos chás.
esse além de estar tendo cuidado de conversar com as amigas, de estar tendo esse cuidado de dialogar, mesmo que através das redes sociais, né? Mas esse cuidado é preciso ter, porque senão a gente adoece, né? Eu escuto muito relato de mulheres que dizem assim, não, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ter que fazer tudo, ter que lutar, ter que... Enfim. E aí eu fico sempre pensando, né, em nós enquanto estudantes, né? E eu fico pensando também que as escolas, como as escolas, tanto de ensino fundamental, médio, nível superior, deveria pensar também nessas formas, né, que, de certa forma, traz adoecimento para as mulheres, para as famílias, para os estudantes. E pensar também em atividades que sejam voltadas para a questão humana, né, mais humanitária. Não que não seja, mas é que são os conteúdos mais... Os conteúdos desse momento não é tão importante, né? Sobretudo que é preciso levar em consideração que boa parte do nosso povo, sobretudo o pessoal que está na zona rural, eles têm pouca leitura. E isso causa adoecimento porque elas acabam se culpabilizando por não saber ensinar. E a gente sabe que a culpa não são delas, não são das mulheres, não é do nosso povo, né? Por outro lado, a gente vai tentando se reerguer, né? Se reerguer em cada espaço com a ajuda das outras companheiras, né? Eu acho que esse é o caminho, a questão da solidariedade, né? Solidariedade. Nosso povo é muito solidário. É muito solidário. Eu fico pensando aqui mesmo na Unilab, onde eu estou estudando, né? A gente está passando por muita dificuldade, nós enquanto estudantes, né? Porque como aqui tudo já está caro, mas aqui, por conta da universidade, da Unilab, tudo ficou muito caro, muito caro. E aí tem pessoas que estão passando fome, né? A gente está vendo, e isso causa adoecimento, nós estamos vendo a cada dia os alimentos sumindo das nossas mesas, das nossas geladeiras, né? E quem tem filho fica pensando, meu filho pede uma coisa para comer, eu vou fazer o quê? Eu vou dar o quê? Né? Então, tem sido bem, bem cruel, e, por outro lado, a questão da partilha, né? A gente, aqui mesmo na Unilab, a gente vai fazendo o seguinte, às vezes eu não tenho isso, mas aí eu vou na casa de um amigo, eu tomo um café, eu almoço, enfim, a gente vai partilhando, né? Eu entendo que essa é uma das formas da gente tentar sair enfrentar essa pandemia até a vacina chegar para todo mundo. É a solidariedade. A gente está cada vez mais fortalecendo os nossos laços humanitários, né? Eu sempre digo que a imunidade enquanto humano está muito baixa, então a gente precisa fortalecer isso. E eu penso que o exemplo das comunidades tradicionais, né? Dessas comunidades, sobretudo das mulheres, é uma forma muito bacana de fortalecer a nossa humanidade, né? Através da solidariedade. O que tu percebe, assim, do ponto de vista da tua do ponto de vista da experiência da comunidade no Genibaú, digamos assim, esse recorte de gênero, né? Essa posição, esse lugar específico da mulher nas dificuldades econômicas que as comunidades têm enfrentando? Quando a companheira Ana Eugênia estava falando, né, eu estava lembrando aqui que nas nossas comunidades, né, nas famílias que a gente atende, né, há um predomínio, né, a grande maioria das chefes, né, dos chefes de família são mulheres, né? E mesmo quando essas mulheres, em algumas famílias, elas têm ainda seus companheiros, né, muitas vezes são as mulheres que participam do movimento. Né? Nós temos a entidade Centro Dom Helder, que a gente atende em torno de 100 crianças, né? Atendia presencialmente anterior à pandemia, em torno de 100 crianças. E, eventualmente, a gente convida essas famílias a participar, né? De alguma forma, colaborar também com o trabalho feito pelo Centro Dom Helder. E a gente tem essa percepção de que as mulheres que estão nessa liderança, né, da organização da casa, como colocou a Ormesita, né, de organizar o orçamento, né, é quem recebe muitas vezes, né, o Bolsa Família. E quem também perdeu, né, essa parte da renda com os cortes que
que aconteceram, não só do auxílio emergencial, como também nos cortes que aconteceram também de Bolsa Família. Então, a gente entende que as mulheres, né, enquanto liderança, enquanto chefe de família, né, são também muito afetadas por conta, né, dessa questão econômica que se coloca pela pandemia. Né? Então, a experiência que a gente tem do nosso trabalho, a gente tem muito desse contato, né, com as famílias. E aí há um outro desafio, né, que eu estava lembrando agora também, né, todo mundo colocando a questão dos desafios, que ano passado a gente tinha um desafio, porque, veja, existe aí algumas políticas públicas que foi pensada para a pandemia como auxílio emergencial, que quase não saiu ano passado, mas que saiu e que agora saiu com um valor muito pequeno. Agora, nós identificamos uma série de pessoas, inclusive de idosos, que não tinham documentação, que não tinha documento. Então, como é que uma pessoa, como é que um sujeito poderia ter acesso, por exemplo, a um tipo de auxílio se sequer tem um CPF? Outro, se sequer tinha um aparelho, se sequer tinha um telefone, um smartphone, para poder acessar os aplicativos, para poder fazer os cadastros. Então, nós identificamos, eu falei no início, né, que a gente fez muita ligação, fez muito contato com as famílias para poder identificar quem estava em dificuldade, mas eu vou ser sincero, houve um momento do nosso processo de chegar a essas famílias que nós temos uma rede de colaborador, de voluntário que ajuda a gente nesse trabalho comunitário. Então, nós temos muitas lideranças antigas, pessoas que já moram na comunidade há muito tempo, pessoas que sabem a história, né? O Genival é formado por mais de 10 comunidades. Então, nós temos pessoas que moram há muito tempo no bairro, que conhecem a história daquela parte do bairro, das pessoas, da vizinhança, e sabem quem passa necessidade e quem não passa necessidade. Então, em alguns momentos, nós tivemos que recorrer a essas lideranças para poder identificar essas pessoas que estavam aquém, né, de receber esses auxílios, né, essa ajuda, né? A gente estava com essa missão, né, de tentar chegar àquelas pessoas que estavam totalmente fora, né, que não tiveram nenhum tipo de auxílio. Então, foi um desafio, e é um desafio muito grande. O pessoal está dizendo que, não sei se a minha webcam está travando. A segunda coisa, né, que eu queria destacar também, que tem sido um desafio nessa situação de pandemia, é conseguir aí preços, né, justos para os alimentos. Gente, nós fizemos um orçamento em abril do ano passado para uma cesta básica aí, né, relativamente boa. Né, o valor aí chegava a R$90. Um mês depois, quando a gente recebeu um recurso para comprar essas cestas básicas, a mesma cesta básica já passava de R$100. Hoje, se eu fosse fazer a mesma cesta básica, a gente fez um projeto recentemente, os mesmos alimentos que eu coloquei no final de março de 2020, eu iria precisar de aproximadamente R$150, R$160. Então, existe um aspecto perverso aí de um impacto econômico dessa pandemia, que é a alta dos alimentos. E como colocou a companheira, né, infelizmente, um auxílio emergencial de R$150, né, é uma ajuda muito pequena, muito pouco, para uma situação em que nós estamos enfrentando uma alta muito grande dos alimentos, né, e que continua, né, o pai de família, a mãe de família que vai no supermercado, que vai fazer seu mercantil, sente isso no próprio bolso. E tem sido um desafio para a gente, nessas, né, duas questões. Primeiro, chegar a essas pessoas que não têm documentação, que não têm tecnologia, smartphone, para acessar os cadastros do governo, né? E aí a gente tentar chegar de alguma forma. E o segundo desafio é realmente o preço dos alimentos, né? Então, são coisas que a gente tem percebido como uma grande dificuldade, né? Para poder superar essa questão da fome, né? Essa questão da fome que é real, que é presente nas nossas comunidades. Gente, assim, como é que as pessoas têm se virado? Eu fico pensando assim, naturalmente, uma cesta básica de R$90, você pode dizer que uma cesta boa, mas não é uma cesta suficiente. Se a família tiver avó
2 filhos, 6 netos, enfim, não é possível, né? O auxílio emergencial, bom, estava 600, diminuiu agora para 150, 200, 250, são algumas faixas, né? Quer dizer, como é que as pessoas têm enfrentado, têm se virado isso, e ao mesmo tempo que tipo de socorro comunitário, que tipo de laços comunitários tem sido constituído, porque me parece que sem esses laços, essa na verdade é a nossa conversa aqui, né? Sem esses laços de solidariedade, esses laços comunitários, que são formas de solidariedade de classe, né? São formas de resistência comum da classe, né? Dos trabalhadores a essa situação, me parece muito difícil. Não sei, vocês existem experiências desse tipo? Que coisas vocês poderiam, digamos, dividir conosco? João, Pode começar, quem quiser começar. pronto. Assim, a gente tem, eu acho que a solidariedade é que nos salva, né? É que nos salva da perversidade desse tempo que a gente está vivendo, né? É um tempo muito perverso, muito cruel, e a gente tem visto muitas práticas de solidariedade, assim, né? Na pesca artesanal, em comunidades pesqueiras, as trocas, a partilha, né? Como é em outras comunidades também, na periferia, entre os quilombolas, entre os indígenas, né? O Genival é uma comunidade também de origem indígena e quilombola e indígena, assim, também, né? Então, essas marcas, elas estão presentes. Então, na pesca, já é muito comum os pescadores, ao voltarem da pesca, tem uma parte que é comercializada, mas tem uma parte que ela necessariamente fica ou para a própria família, mas principalmente para dividir, né? Então isso é comum na pesca, isso já acontece cotidianamente, assim. Se você vier numa comunidade como essa que eu moro aqui, quando a jangada está chegando, que quando tem gente assim na praia, o pessoal vai junto empurrar a jangada para cima ou para baixo. Então, quando termina a divisão do peixe ali, quem ajudou a empurrar a jangada ganha um peixe, né? Então, essas práticas elas são a forma também que eu acho que essas comunidades é uma forma de resistência que as comunidades têm, né? Então a gente tem visto isso assim, mesmo em algumas comunidades de pescadores que o pessoal teve dificuldade de pescar ou porque não podia desenvolver a pesca mais ampliada, porque colocava em risco, né, e a possibilidade de contaminação seria maior, a gente tem visto isso, né, também em algumas comunidades onde o pessoal ainda tem um pedacinho de terra pequeno que seja, consegue plantar um feijão, consegue plantar uma batata, né, e isso é feita essa partilha também, né, e a gente tem visto também de coisas mais assim, né? Agora mesmo tem essa coisa das cestas básicas, elas assim, não, elas também elas felizmente ou infelizmente, né, estão precisando acontecer assim. Que aí a ideia é claro que não é essa só do assistencialismo, mas é dizer que as pessoas estão com fome mesmo e elas precisam necessariamente desse alimento chegar, né? Então, e tem uma marca nas comunidades pesqueiras que eu acho que se estende a outras experiências, que é de famílias muito extensas, né? Não é uma família de 4 ou 5 pessoas, são famílias grandes, assim, né? Então, o pessoal às vezes recebe uma cesta e precisa dividir com outras famílias, então aquela cesta acaba não beneficiando a uma família só, mas divide, né? Divide com outras e tal. Isso tem sido, né? E a gente também tem visto essa prática do cuidado, assim, as comunidades, elas têm um pouco... eu lembro que no início da pandemia, as comunidades formaram muitas barreiras sanitárias, né? Isso nessa perspectiva de limitar mesmo o acesso. Então, eu lembro que o pessoal ficava dias e noites, a comunidade mobilizava lanche, comida, ia lá, revezava. Então, tem esses sinais, assim, sabe, que são muito presentes e que, mais do que nunca, eles precisam ser estimulados, assim, né? É isso. Sempre. Hoje eu estava conversando com uma. Vocês me escutam? Hoje eu estava conversando com
a mestra Dona Socorro, aqui do Maciço de Baturité, e ela dizendo assim, a gente falando sobre as práticas medicinais, né? E ela dizendo assim, olha, nesse período agora de pandemia, as pessoas me ligam perguntando, pedindo garrafada, pedindo remédio, e assim, eu fiquei assim, nossa, que maravilha, como o nosso povo é solidário, né? E é assim que a gente vem tentando superar, e enfrentar e superar essas dificuldades, né? Como foi falado, dentro dos territórios quilombolas, a gente, sobretudo nesse período de inverno, né? A gente planta, nós temos os nossos canteiros, que aí já ajuda bastante, porque a gente não vai precisar comprar verduras, né? Além de ser uma alimentação saudável, porque nós estamos plantando. Dentro dos territórios quilombolas, a gente tem a criação de animais de pequeno e médio porte, que isso também facilita muito, mesmo com todas as dificuldades, né? Mas, para mim, que hoje eu vou trazer a realidade da Ana Eugênia, que está fora, que é de um quilombo, mas está fora do território quilombola, né? Então, quando eu saio desse território e venho para uma cidade longe dos meus, então isso é muito mais impactante, né? Para quem tá nas periferias, para quem está fora dos seus territórios, a zona rural é muito difícil. Por exemplo, se eu estivesse no meu quilombo, lá eu tenho um limão, eu tenho uma acerola, eu tenho uma infinidade de frutos nesse período. E aqui, cada vez que eu vou comprar 2 limões por R$ 1, me dá uma tristeza grande, sabe? E lá eu tenho ovos de galinha, eu tenho galinha, embora que eu também esteja criando, né? Porque a gente leva as nossas práticas para onde a gente vai, né? Então, mas dizer que lá nos espaços, né, nos nossos territórios, território quilombola, a vida, mesmo com toda dificuldade, a gente consegue viver melhor. Primeiro porque a gente está num espaço que é nosso, né, onde nosso umbigo foi enterrado, onde os nossos estão, onde a nossa ancestralidade está. E também porque lá os laços de solidariedade é muito maior. Não que aqui não tenha, tem sim, mas lá é o nosso lugar, né? E eu fico pensando sempre que a gente precisa. Na eleição passada, eu fui candidata a vereadora pelo Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores do município de Quixadá. Eu penso que a gente precisa tentar furar essas bolhas, porque os homens, eles não pautam políticas públicas para nós, e quando pauta é uma política pública com muitas falhas. Então, nós mulheres precisamos ocupar esses espaços. Nós precisamos ocupar os espaços nas universidades, em todos os espaços a gente precisa furar essas bolhas para que, de fato, a gente possa pautar políticas públicas voltadas para as mulheres, olhando para a especificidade de cada grupo, né? Sobretudo a questão étnico-racial, que também não é levada em consideração, muitas vezes fala de mulher e bota as mulheres como tudo no mesmo saco, né? Esquecendo a especificidade. Então, eu penso que também a gente pensar, né? Nós precisamos pensar de ocupar esses espaços, embora seja no âmbito da política, é um espaço bem, bem complicado, muito difícil, muito doloroso, porque historicamente é como se esse espaço fosse só de homem. E quando vai uma mulher negra, do quilombo, da zona rural, da periferia, a dificuldade é ainda maior, né? Porque é como se aquele lugar não pertencesse a gente, né? Mas a gente precisa tensionar, mesmo com todo o sofrimento, né? Eu tentei esse espaço, tentei adentrar, infelizmente não consegui, mas vou continuar tentando, e a pandemia me empurrou para isso, porque a gente está aqui lutando todo o tempo, né? Só que tem coisas, a gente sabe que as decisões elas são tomadas em determinados espaços, e esses espaços nós não estamos. Então, a gente precisa também ocupar esses espaços para a gente tensionar políticas públicas voltadas para a população do campo, das águas, das florestas, das periferias. Então, no que se refere a essa questão, né, da solidariedade, bom, a gente, o Genibaldo, como eu falei, está na periferia, né, de Fortaleza, né, um bairro que surgiu entre ali 2 áreas de risco, né, entre a beira do rio e entre a linha férrea, né. Então, nós estamos ali, o bairro se desenvolveu ao longo disso. E a gente tem muitas famílias, né, em situações muito paupérrimas, né, em situações muito precárias, né. Quando a gente fala de distanciamento social, isolamento social, praticamente não existe. Tem casos, né, de famílias que a gente acompanha que são casos que é um cômodo, uma cama dividida com uma cortina, o cômodo da casa tem uma cortina que divide
o restante da casa e você tem 5, 6 pessoas que dividem aquele mesmo cômodo. Então, é uma situação muito difícil para muitas famílias, né? Então, assim, a gente, infelizmente, na periferia não tem a atividade como uma pesca, em que há partilha, ou mesmo uma atividade de cultura, né, como a horta em que há uma partilha, né? Então, quando falta realmente o recurso, quando falta algum recurso financeiro, então falta tudo para essas famílias, né? E no momento em que essas famílias se viram isoladas, né, por exemplo, não indo para a escola, por exemplo, né, ali já tem um impacto, né, no que se refere à alimentação de boa parte daqueles meninos e meninas que vão à escola, né? Muito embora o Estado e o município tenham tentado aí, tenham feito alguma ajuda no sentido de cesta básica, né, também nas escolas, mas a gente sabe que faltou, né, que não é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de solidariedade, eu posso dizer que o que temos de maior exemplo de solidariedade são as pessoas que se dispõem a colaborar, né? Como eu disse, o Centro Dom Helder, ele tem uma série de parceiros, instituições estrangeiras, inclusive, tem instituições aqui no Ceará que apoiam, pessoas físicas que apoiam. Então, sempre que chega uma ajuda, sempre que chega algum tipo de apoio, seja, nós recebemos álcool, recebemos máscara, recebemos alimentos, recebemos de tudo um pouco. E sempre que chega, nós temos uma equipe aí de pelo menos 10 pessoas que se dispõem voluntariamente a colaborar, a ajudar a separar, ajudar na entrega, pessoas que visitam, né? Nós temos pessoas que visitam as famílias, que vão nas casas das pessoas. Então, a gente tem essa solidariedade, né? A gente conta muito com esse apoio popular, né? Muitas vezes de lideranças, como eu falei, que já vivem aqui há muito tempo. Então, essa experiência para a gente, de certa forma, esse trabalho voluntário que essas pessoas fazem, né, que eu também faço quando eu estou lá, quer dizer, é algo que anima o movimento, que anima a gente, né, a se dispor a ajudar nesse momento em que para essas famílias falta tudo, inclusive o mínimo, né, na verdade. Então, é essa solidariedade que eu digo, que eu posso dizer que se destaca mais, e eu falo enquanto Dom Helder, mas eu sei que existem, inclusive, outras instituições, cooperativas de catadores, associação de bairros, tem outras pastorais da igreja, inclusive, que também têm seus trabalhos, né, voluntários, que também atuam, né? Então, existe esse trabalho comunitário, né, e solidário aqui no bairro, né, já há muito tempo. Sim. Então, nós sabemos que nesse período que o governo federal e muitas pessoas vêm fazendo um grande desserviço no que diz respeito ao isolamento social, à própria vacina, as medidas, né, de proteção. E aí a gente pensou em fazer um vídeo, né, dizendo, porque muitas pessoas estão com medo de tomar vacina, né, devido às igrejas também que vêm fazendo desserviço. Tanto as igrejas católicas, né, as mais conservadoras, e as igrejas neopentecostais. Algumas delas, né, importante dizer isso. E a gente pensou em fazer um vídeo, né, dizendo, falando sobre que as pessoas não tivessem medo, né, não sei se o Emiliano vai compartilhar. E assim, é uma coisa simples, mas que tem um significado muito importante, né? De enfrentamento mesmo, sabe? E aí foi muito bacana esse vídeo que nós fizemos, foi aqui na Unilab, com os estudantes daqui do Quilombo Sítio Veiga, e que nós estamos fora do território, e a gente fez esse vídeo, né? Então foi muito interessante mesmo, e assim, são várias formas que a gente pensa de se fortalecer, né? Amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. A vida é um dom de Deus e deve ser cuidada por cada um de nós, de forma individual e coletiva, em cada canto do mundo. A vacina contra o Covid-19 é um ato de amor pela vida, em defesa da vida. Portanto, minha gente, venham através desse
desse vídeo, pedir a cada um de vocês, sobretudo as pessoas que estão com medo, não tenham medo de serem vacinados. Não há o que temer. Os cientistas são pessoas estudiosas, iluminadas por Deus, que dedicam seus estudos para salvar vidas, sobre o olhar e o consentimento de Deus, porque Deus é amor. Portanto, minha gente, permitam serem vacinados. A vacina contra o Covid-19 é a chance de escaparmos deste vírus devastador. Vacine-se para continuar vivo, povoando os quilombos, as águas, as florestas, os campos, as periferias. Não vacile, vacine-se. Viva as trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Viva a articulação do movimento quilombola. Viva o SUS. Ana Eugênia, ativista do movimento quilombola do Ceará. Então foi uma ação simples, mas dessa ação simples de um ato político, né? De defesa do SUS, de defesa da ciência, né? Denunciando, de certa forma, as injustiças. Então, foi muito bacana. Então a gente vai encontrando mecanismos, né? A gente vai pensando e formulando ideias de enfrentar essas questões, né? Então foi muito bacana esse vídeo. E, enfim, e aí a gente está partilhando com muitas pessoas e encorajando muitas pessoas que estavam com medo de tomar a vacina. A gente está, através desse vídeo, né? Através dos nossos corpos, a gente está encorajando as pessoas a tomarem, né? É isso. Seguinte, gente, bom, vamos agora livremente. O que vocês gostariam de comentar, assim, meio para encerramento? Eu acho que a gente teve 2 momentos aí, não deu para explorar muito as realidades específicas, né, da comunidade pesqueira, do Genibaú, dos quilombos, né? Mas eu acho que foram discutidos assim os enfrentamentos, os problemas, né, que as comunidades têm enfrentado, e foram falados assim das formas de solidariedade que são muito distintas, né? Uma coisa é o Genibaú, modo bom, porque aí uma coisa é uma comunidade urbana, outra coisa é uma comunidade litorânea, de pescadores, outra coisa é uma comunidade especificamente étnica, né, de uma certa ancestralidade comum, né, são formas de enfrentamento diferentes. Então, assim, além do Fora Bolsonaro, Fora Genocida, né, o que tipo de comentário a gente poderia fazer, assim, meio para concluir, em relação a essa questão que a Ana Eugênia colocou, né? Na verdade, 2 questões aí. Eu pediria uma última fala de vocês sobre essas 2 questões. A questão da vacinação, se está tendo impacto esse discurso negacionista em relação à vacinação, tá? E como é que as pessoas têm se colocado em relação ao auxílio emergencial. Ormezita, começa, amada. Certo. Então, eu penso, né, e a gente tem apostado nisso enquanto organização, que essa realidade, esse contexto, ele exige de nós essa ampla mobilização e articulação, né? Eu mesmo estou acompanhando aqui o bate-papo do Facebook, e eu estou vendo que tem gente do Brasil todo, e algumas mulheres que são mulheres importantíssimas aí nas lutas. Tem Josana, que é uma pescadora lá de Óbidos, no Pará, uma mulher que representa os pescadores em nível internacional. Tem Dora, uma quilombola de Croatá, de Minas Gerais. Eu vi a minha parenta, minha irmã, Rosa Tremembé, lá da Raposa, no Maranhão. E eu estou fazendo essas referências para dizer que o momento exige de nós essa ampla mobilização, essa articulação das várias lutas, né? Essa frente bem ampla mesmo, assim, que congregue aí as várias formas de resistência. De fato, a gente tem percebido assim, o quanto está sendo nefasto, e acho que a Ana Eugênia trouxe essa questão, o papel das igrejas, né?
neopentecostais principalmente, que têm atuado assim elas conseguem chegar nos territórios assim onde ninguém chega, elas estão lá presentes e fazendo um processo terrível assim, né, de combate à vacina, com um discurso assombroso assim, e que principalmente vai atingindo os mais velhos, né? A gente viu que em vários lugares as pessoas mais velhas foram se tornando resistentes à vacina, né? E aí uma das coisas que a gente tem apostado é justamente em vídeos como esse. Esse vídeo ficou muito bacana. Como que a gente vai desconstruindo essa narrativa de combate, né, à vacina que foi sendo criada. Paralelo a isso, toda essa luta nossa ampla na defesa do Sistema Único de Saúde, né, na defesa da vacinação para todos. Então, a gente também tem encampado, de forma geral, as lutas em defesa da vacinação, né, de vacinação geral. Então, essa é uma das lutas também que ela é bem importante nesse período, assim, né. E a questão também do auxílio emergencial, né? A gente está compondo também essa plataforma que faz a defesa do auxílio emergencial de R$ 600 para todas as pessoas até o final da pandemia, porque a gente entende que não é possível, né, uma família viver e se alimentar, ter seus direitos básicos assim com um valor de R$ 150, né? Quem vive sabe disso, assim, o quanto que isso não dá conta, né? De forma geral, a gente precisa seguir nesse processo que a gente vem construindo, amplo, de debate, né, para a gente poder vencer esse fascismo que tomou conta do nosso país, né, essa onda de morte, esse projeto de morte que está em curso, né? Então, isso exige que a gente construa processos muito sólidos com as comunidades. Eu acho que é um tempo de processos cada vez mais locais, e a pandemia tem nos levado a pensar estratégias mais locais, ao mesmo tempo que ela nos desafia com a necessidade de você dispor de equipamentos, de internet, enfim, e de controle dessa tecnologia que ainda é muito distante para a maioria das pessoas, né? No entanto, nós precisamos urgentemente, né, centrar nossas forças assim para a gente ir construindo um processo de médio e longo prazo, porque o que está colocado para nós infelizmente, não é um cenário que vai se dissipar rapidamente, né? Mas é muito exigente, por isso que esse processo de base, esse processo de fortalecimento dos laços comunitários, esse processo de estímulo à produção de alimento pelas comunidades, de forma que elas, cada vez mais com autonomia e tenham essa soberania alimentar, acho que são estratégias, assim, bem pertinentes nesse tempo, né? É isso. Só muito rapidamente, assim, ó, no caso da pesca, nós construímos, ano passado, uma experiência que chama Observatório da Covid-19 e Pesca Artesanal, que é justamente um esforço de mapear o quanto está sendo os impactos da pandemia nos territórios pesqueiros, né? E a gente tem feito um esforço também de sistematizar casos, enfim, né? Então, é uma experiência que envolve não só as comunidades, mas grupos de pesquisa, enfim, quem está aberto para quem quiser contribuir, né? Eu vou tentar achar o link e passar para o João colocar no chat, para quem quiser depois dar uma olhada. Obrigada. Obrigado, Ormezita. Quem gostaria de tomar a palavra? Passa o link, Ormezita. Passa o link. Quem gostaria de tomar a palavra? Então, são vários mecanismos que a gente vem utilizando, né? Dentro dos nossos... Como vocês sabem, o nosso povo está sendo vacinado. E aí, o que a gente percebeu? Que muitas pessoas estão com medo de tomar vacina, né? Então, para além do vídeo, o que a gente está fazendo? Dentro do nosso grupo, a gente está a maioria dos quilombos, né? O que a gente faz? A gente está pedindo que eles façam um levantamento de quantas pessoas foram vacinadas e quantos ficaram sem vacinar. E por quê, né? E aí, qual é a estratégia que a gente está utilizando? Está chamando essas pessoas que não quiseram se vacinar por medo, por uma infinidade de coisas, para a gente estar conversando e chamando a atenção que ele tem um papel
de responsabilidade, tanto individual, mas, sobretudo, com o coletivo, né? E abordando essa questão, né, de que essa vacina ela foi feita por cientistas, foram anos e anos, tempos e tempos de pesquisa, dias e noites, né? E são pessoas sérias. Uma outra questão, para além desse levantamento que a gente vinha fazendo desde o princípio, antes da pandemia, era o levantamento de quantas pessoas, de quantos quilombolas nós tínhamos, quantos casos de Covid em nossos territórios e quantos óbitos, né? Inclusive, nós que tensionamos, porque até então, se você for perguntar por aí nos estados, nos municípios, eles não vão saber quantos quilombolas tiveram Covid e quantos óbitos, né? Nós já temos, a nível de Brasil, nós temos mais de 300 quilombolas, e para a gente isso é uma perda muito grande, porque o nosso conhecimento ele se dá através dos troncos velhos, né? E pela oralidade. Então, quando se perde um idoso ou uma idosa, eles são mais que isso para a gente, né? São bibliotecas vivas, e a gente vem perdendo muito, né? Então, nós estamos tentando, usando como estratégia, estar conversando com o nosso povo a respeito disso, né? No sentido de que eles possam tomar a vacinação, né? Tomar essa vacina e, de fato, tentar escapar desse vírus. Para além disso, a gente também precisa lidar com outro fator, que é o que acontece. Quando você toma vacina, você também tem algumas reações. O que acontece? Eles vêm fazendo um desserviço tão grande no que diz respeito contra a vacina, e quando chega a reação, as pessoas já ficam apavoradas. E a gente está sempre dizendo, olha, a reação é normal, é um organismo estranho que está entrando no teu, né? E aí você vai ter reação, e é mais que normal. Aí eu até brinquei outro dia, porque o pessoal estava levando sério, eu estou com dor nas costas, dor não sei aonde, e eu dizia, olha, eu tenho certeza absoluta que a reação não é pior do que um porre de bebida. Não é pior do que você passar o dia todo limpando o mato, depois de passar o dia todo depois de um dia de trabalho. Então, é uma reação simples. Eu que tive câncer de mama, que faz tratamento até hoje, que tem a minha imunidade baixa, eu tomei a vacina, tive algumas reações, que nem todo mundo tem, é importante que se diga isso também, mas que é normal essas reações. Né? Então, nós temos que estar combatendo essas questões que, sabe, que, na verdade, são criados, esses medos que são criados para que o nosso povo, né, não fique com medo de tomar essas vacinas e eles, né, se apropriem dessas vacinas. Né? Então, são muitas questões, muitas formas de enfrentamento, mas a gente vai, na medida do possível, criando forma de se sobressair. Em relação ao auxílio emergencial, a gente vem lutando também no espaço em que a gente participa, né? Tentando dizer que esses R$150 não dá para você comprar, não dá para você fazer nada. A maioria do nosso povo tem 2, 3 pessoas na casa, ou mais que isso. É uma família grande, não tem como que você vai comprar, viver com R$150? Não dá nem para sobreviver, né? Então, é pensar de como é que nós, em todos os espaços, precisamos tensionar, né, para que esse auxílio emergencial seja de R$600, e também que nós tenhamos a vacina para todas as pessoas. Porque é só assim, a gente só vai ter a possibilidade de ter uma vida normal, né, quando todo mundo estiver vacinado. Enquanto isso, a gente tem que buscar estratégia de solidariedade, de enfrentamento a essa negação de direito, a enfrentar essas questões que vêm assolando a nossa sociedade. Sullivan? Oi, ok. Bom, de acordo, olhando aqui o último boletim, né, epidemiológico de Fortaleza sobre Covid, né? O Genibaú, que tem uma população de aproximadamente 45 mil habitantes, teve
até o último dia 25 de março, 901 casos, né, confirmados, 64 óbitos aqui no bairro. Bom, em relação à vacina, a gente tem muitos companheiros, né, pessoas do bairro que nasceram e cresceram aqui no bairro, que têm atuado em algumas frentes, né, de campanha, né, de vacinação, né? Muitos colegas que hoje são agentes comunitários de saúde, outros que trabalham como assistentes sociais, né, que são do bairro. E a gente tem utilizado esses amigos, essa rede de amigos, para ajudar. O desafio hoje da vacinação em Fortaleza tem sido a questão do agendamento, né? Que as famílias saibam do agendamento. A gente tem detectado, tem percebido uma dificuldade muito grande dos idosos serem notificados, né, com relação ao agendamento com uma certa antecedência. Né? Às vezes o idoso está agendado para o dia de amanhã, ele recebe uma notificação 10 horas, 11 horas da noite, né, do dia anterior. Né? E às vezes as pessoas veem a notícia no dia seguinte. Resultado, tem acontecido, né, uma baixa procura, isso esses colegas têm percebido, têm identificado uma baixa procura, né, nos postos de vacinação das pessoas que estão agendadas. Né? E isso foi um problema que não é de hoje, né, desde que a campanha tem começado, esse problema ele tem sido recorrente. Então, a gente tem contato com esses colegas que estão aí na linha de frente, podemos assim dizer, e que tem acesso também a essas listas. Né? A imprensa hoje tem divulgado, né, essa lista também das pessoas agendadas, e a gente tem acesso também, junto com a imprensa, a gente também tem ajudado a divulgar nos grupos, nas redes sociais, para fazer chegar ao máximo de pessoas. Né? Porque a dificuldade tem sido essa, né, de fazer com que as pessoas saibam que estão agendadas ali para o dia seguinte. Porque, infelizmente, essa notificação tem chegado com menos de 24 horas. Né? Então, tem sido aí um desafio. Essa questão da crença na ciência, a gente sabe que tem pessoas, né, evidentemente, que têm ainda seguido essa onda negacionista, e a gente vê nas redes sociais uma forma de fazer esse enfrentamento, né, de divulgar, de fazer o alerta, né, de procurar fazer com que as pessoas entendam, né, que não há solução além da vacina. Né? Se não houver vacina, não tem como sairmos dessa pandemia tão cedo. Uma outra coisa, né, em relação ao auxílio, queria dizer que o Brasil, né, durante o governo do PT, passou por um relativo desenvolvimento. Né? O Brasil saiu do mapa da fome da ONU, né, teve uma série de melhorias, né, no âmbito econômico e social, e isso teve um impacto muito grande para algumas ONGs, né, que atuavam no Brasil, ONGs essas que eram amparadas, né, por instituições estrangeiras, né, de fomento. Porque essas ONGs, essas instituições estavam vendo uma certa melhora, e essas entidades que financiam acabam percebendo o seguinte, que tinha lugares do mundo com mais necessidade que o Brasil. Desde o golpe para cá, em 2015, essa situação no Brasil a gente sabe que ela foi mudando, ela vem mudando. Né? E as entidades, né, que apoiam, né, os projetos da gente, elas perceberam a situação de vulnerabilidade que o Brasil hoje está passando. Então, a gente, enquanto entidade, enquanto centro do Helder, né, a gente fez um planejamento no final do ano passado e a gente, de longe, imaginava esse cenário que a gente estava hoje. Né? No nosso melhor sonho, né, a gente estaria hoje numa outra realidade. E quando chega 2021, a gente vê todo esse cenário, essa segunda onda chegando mais forte, a fome, né, cada vez mais presente nas casas, nas famílias, as pessoas realmente com muita dificuldade, né, para alimentar suas famílias, e a gente voltou a procurar as entidades. As entidades estão dizendo, olha, a gente está vendo o Brasil, a gente sabe a situação que vocês estão passando, então a gente vai tentar voltar a ajudar vocês. Então, quem trabalha com ONG sabe esse dilema que passou no início da década de 2010, né, e que depois do golpe a gente tem um novo cenário em que a pobreza, a fome, né, voltaram a fazer parte da agenda brasileira, infelizmente. Então, a gente, enquanto estratégia, né, de enfrentamento, a gente
tem contado ainda com esse apoio institucional estrangeiro, com essa solidariedade de pessoas e de grupos também aqui do Brasil que tem se somado, né, que tem ajudado a gente a atender essas famílias, né, de alguma forma, né. Queria só aqui, para encerrar minha fala, divulgar também, né, na próxima terça-feira, dia 6, às 19h30, o Centro Dom Helder vai estar lançando a sua campanha de solidariedade 2021, né. Então, o pessoal que está aí assistindo pode acompanhar a gente a partir das redes sociais. Nós temos o Facebook, né, Centro Dom Helder Câmara, e o Instagram também, @Centro Dom Helder Câmara, né, e a gente vai estar lançando essa campanha de solidariedade de 2021. E é com essa campanha, né, que a gente espera fazer esse enfrentamento, essa dificuldade. A luta pelo auxílio de R$600 também é pauta nossa, a gente tem pautado a importância, né, de um auxílio mínimo de R$600, porque R$150 é vergonhoso, né, para o nosso país, ainda mais numa situação de alta de alimentos que a gente tem presenciado, o que torna impraticável, né, um valor de R$150 como auxílio emergencial. Então, para finalizar, fora Bolsonaro, Bolsonaro genocida. Ana Eugênia quer falar? Fala. É isso, bem rapidinho. Esse horário está bem complicado aqui. As galinhas querem dormir, as muriçocas estão me engolindo, mas vai dar certo. Assim, eu queria falar ainda sobre duas estratégias muito importantes, né, que para o enfrentamento da pandemia e também que diz respeito ao auxílio emergencial, que são os cadastros, né? Os cadastros para se fazer para se ter acesso à vacina, ele é muito complicado. Ele é muito complicado. Foi um mecanismo para mim. Eu tenho umas críticas muito grandes em relação a isso, porque é uma forma de o nosso povo não ter acesso. Porque como que você vai pensar? Quem é que vai conseguir fazer um cadastro? A pessoa que está lá na zona rural, lá nos quilombos, nas comunidades pesqueiras. Como é que se vai fazer esse cadastro se muitas vezes eles não têm internet, não têm equipamento, a internet quando tem cai mais que menino quando está aprendendo a andar? Como é que ele vai fazer esse cadastro? Então, esse cadastro é uma forma de exclusão. E aí, a solidariedade, nós tivemos que pensar em mecanismo, criar estratégia, né? E aí, pra você ter uma ideia, tem comunidades que a gente teve que, olha, tu faz o levantamento aí, manda para uma pessoa que está na cidade, que tem a internet, e faz isso. E a gente faz isso, sabe? E a mesma coisa é o cadastro para o auxílio emergencial. E ontem, não sei se vocês viram, tem uma pesquisa aí que foi publicada ontem, de que a forma em que esse que foi utilizado é uma forma altamente excludente, porque as pessoas não têm acesso. E aí nós sabemos que é exatamente esse mecanismo, esse formulário, ele vem com o intuito mesmo de excluir, né? Mas nós que somos resistentes, nós que somos luta, nós que somos rebeldia, nós estamos sempre buscando um mecanismo de driblar essas questões, né? E aí a gente fez mutirão em todos os espaços, né? Acho que todos os movimentos sociais, todos os segmentos teve que fazer mutirão para que o nosso povo tivesse acesso ao auxílio emergencial, para que o nosso povo também se cadastre na vacina. A gente precisa ajudar o nosso povo. Nós precisamos ajudar, porque senão eles vão ficar fora. Então, são estratégias. Uma outra estratégia que eu gostaria de partilhar com vocês. Aqui na Unilab, nós temos uma menina, uma estudante que está sem auxílio e que ela está com um problema seríssimo de alergia. E a gente está buscando meio de ela fazer esses exames, porque a gente sabe que esses exames, a alergia é uma questão muito séria e os medicamentos é muito caro, sobretudo nesse período de pandemia. E a gente está buscando estratégia para ajudar. Então, é nós por nós, né? Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que é nós por nós. Ana Eugênia, obrigado, Ana Eugênia. Gente, eu queria agradecer. Olha, a gente terminou, a ideia era 1 hora de bate-papo, chegamos a 2 horas de bate-papo, né? Vamos ver como é que a gente pensa um retorno aí, para a gente ter mais tempo para falar, embora eu goste dessa ideia da gente se encontrar, quer dizer, em vez da gente discutir só Quilombo, ou só Genibaú, ou só comunidade pesqueira, eu acho que eu acho que é legal essa ideia da gente
se encontrar, né? Da gente colocar em contato as experiências que são diferentes, mas que tem algo em comum, que são as formas como as pessoas, através da solidariedade, da ação conjunta, né? Quer dizer, o que o Sullivan está chamando de trabalho voluntário no Genibaú nada mais é do que a militância, o ativismo social, né, de classe, né, da comunidade, que tem a ver com solidariedade de classe, com laços comunitários de solidariedade, né? A mesma coisa, os exemplos no Quilombo, né? Por exemplo, não só foi lá, Eugênia, no Quilombo, mas, na verdade, assim, em muitas comunidades pelo país inteiro, nas favelas, nos bairros, né, se criaram esses laços de solidariedade, de fazer os cadastros das pessoas, ou porque as pessoas não tinham celular, ou se tinham celular, não tinham um 3G, um 4G que prestasse, então as pessoas ficavam emprestando os seus celulares para que outras pessoas, para que a vizinhança, o ex-colega de trabalho, o familiar, enfim, isso também é uma forma de solidariedade de classe, de pessoas jovens que passavam assim o dia todo nessa arrumação, né? Assim como essas formas de solidariedade que a companheira Ormesita falou. Eu queria colocar só aqui, então, muito rapidamente, antes de terminar, né? Tem aí o Instagram do Centro Dom Helder Câmara, que é Instagram, portanto, é @Centro Dom Helder Câmara, você encontra, não é? A Josana, a companheira Josana está fazendo esse comentário, essa segunda etapa do auxílio emergencial está muito mais complicado. Haja visto que muita gente não tem acesso à internet e nem sabe lidar com essa questão de atualizar os dados cadastrais. Está muito complicado. Fora Bolsonaro. A Maiana agradecendo pela partilha de experiências, saberes e reexistências, né? A Kelly. Pessoal, estou colocando só as últimas, porque antes eu ia colocando durante o bate-papo, certo? Ainda existem pessoas de má fé que cobram para fazer o cadastro das pessoas. Tire de quem quase não tem nada. Exatamente. É fundamental que, então, nos bairros, né, nas comunidades, a gente faça essa atividade de solidariedade, né? A Rosa Eliana, desculpe, depois do Fora Bolsonaro que ela disse há um pouco atrás, partilha maravilhosa, porque a gente partilha peixe, a gente partilha celular, né? A gente partilha cesta básica, mas partilha também experiências, né? Porque essa partilha de experiências, bom, é tão importante, né, quanto essas outras formas de partilha. Obrigado a Rejane Stutbeck, Rejane Maria Stutbeck, obrigado pela partilha de experiências. Companheiro Armando, lá do norte, esqueci o Santarém. Partilhar é existir, partilhar é resistir. É isso, amigos, é isso, companheiros. Ormesita, muito obrigado. Muito obrigado, Ana Eugênia. Muito obrigado, Sullivan, tá? Muito obrigado às pessoas que assistiram, às pessoas que compartilharam, tá? Obrigado ao Breno, obrigado ao Tiago. E, gente, é o seguinte, 2 pedidos bem rápido. Um pedido, né? É o seguinte, por favor, curtam a página nossa no Facebook, sigam a página, que é para vocês poderem assistir, participarem dos outros bate-papos nossos no próximo mês, vai ser um por mês, tá? E daqui a 2 horas esse vídeo, daqui a uns 15 minutos ele estará disponível aqui no Facebook, daqui a 2 horas na nossa página do YouTube. A nossa página do YouTube é youtube.com/filosofiaonface. Tá joia? Irmãos, muito obrigado, um abração, vamos nos cuidar dos nossos, resistir. Fora Bolsonaro, vacina para todos e por um auxílio emergencial no mínimo de R$600.